Gálatas 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por o quê? Justiça. Olha para mim só um pouquinho. Mais uma vez eu mostro a diferença entre acreditar e o quê? Crer. Acreditar é acreditar que Deus existe, mas não significa que você faz o que Ele manda. Só isso. Acreditar em Deus é acreditar que Ele existe. Crer é reconhecê-lo como teu dono, como teu Senhor. E porque você o reconhece, então você obedece. Essa é a diferença entre acreditar em Jesus e crer em Jesus. Acreditar em Deus e crer em Deus. Aí vem aquela mesma pergunta que eu fiz domingo: você acredita ou você crê? Porque se você acredita que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode tudo, que Ele faz tudo. Você acredita que Deus criou o universo. Você acredita que Ele é bom. Você acredita que Ele é Pai. Você acredita que Ele é misericordioso. Mas você não faz o que Ele manda. Você só acredita. Você vai para o inferno acreditando. Crer é reconhecê-lo como teu dono, como teu Senhor, como teu Deus de verdade. E porque você crê, você obedece. Então, o maior significado de crer é obedecer. Queria que você falasse. O maior significado de crer é... Aí responda para você: você crê ou você acredita em Deus? Porque se você acredita, você está no mesmo patamar que o capeta. Você está no mesmo patamar que o diabo. O diabo acredita em Deus. A Bíblia diz que o diabo acredita em Deus e treme. O diabo acredita em Deus e treme, mas não deixa de ser diabo. Acreditar em Deus, qualquer um acredita, até o diabo. A prostituta, o homossexual, o ladrão, o bandido, o estuprador, todo mundo acredita em Deus, mas não faz o que Ele manda. Crer é obedecer. Abraão não acreditava em Deus. Abraão creu em Deus. Ele obedecia tudo que Deus mandava fazer, inclusive sacrificar seu único filho. Então, versículo 7: sabei que os da fé é que são filhos de quem? Olha para mim, nem todo mundo é filho de Abraão. Sabei que os da fé são filhos de Abraão. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Então, os da fé que são filhos de Abraão. Por quê? Porque os da fé creem sem ver. Porque a fé é isso. Fé, certeza de coisas que se esperam, não é certeza do que já tem. Convicção de fatos que se esperam, certeza de coisas que não se vê, e convicção de fatos que se esperam. Então a fé é uma certeza, apenas uma certeza. E Abraão, ele era 100% fé. Em tudo ele tinha 100% de certeza. Em tudo ele tinha 100% de certeza, porque ele era 100% fé. Os da fé que são filhos de Abraão. Se você não é da fé, você não é filho de Abraão. E se você não é filho de Abraão, você não é filho de Deus. Porque só é filho de Deus quem é da fé, não quem acredita, quem crê. Aí no versículo 9, de modo, pode pular 8, de modo que os da fé são abençoados, de modo que os da fé são o quê? Abençoados com o crente Abraão. E lá no 14, lá embaixo diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quer dizer, quando somos da fé, somos filhos de Abraão. E porque somos filhos de Abraão, então somos dignos da promessa de ter o Espírito Santo. Porque se você não sabia, Abraão é como se fosse um avô de Jesus. Jesus nasceu da descendência de Abraão, muitas descendências, mas Jesus é descendente de Abraão. Diga graças a Deus. Falei domingo, estou falando hoje de novo sobre as duas pernas do sacrifício
que Deus exige que todos tenhamos para que consigamos ter uma vida digna de quem é de Deus. As duas pernas do sacrifício. Então eu tenho falado da perna do sacrifício do Espírito e da perna do sacrifício da fé. Use a inteligência e pense no que eu estou falando. Eu vou lá para Gênesis 12, vamos lá comigo, vai. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12. Então Deus exige que nós andemos com a perna do sacrifício do Espírito e com a perna do sacrifício da fé. O sacrifício do Espírito é quando nós cremos em Deus, não acreditamos, nós o quê? Cremos. Por favor, olha para mim. O sacrifício do Espírito é quando nós cremos em Deus, não acreditamos, nós cremos. Vamos ver se você lembra. Crer em Deus significa o quê? Obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz em tudo. Então, a perna do sacrifício do Espírito, é a obediência à palavra. Por que Deus escolheu Abraão, que nem eu já vou ler? Deus escolheu Abraão porque ele tinha caráter. Abraão não conhecia Deus, mas ele já tinha o quê? Caráter. E a maior prova de que ele tinha caráter é que ele queria ser pai. Sara, sua mulher, estéril. Ele já tinha 75 anos. Já era casado com Sara há muitos anos. O maior sonho dele era ser pai. E na época de Abraão, ele podia ter quantas mulheres ele queria, porque não era pecado. Mas por caráter, queria que você falasse. Por caráter, ele tinha quantas mulheres? Quantas? Só uma, porque ele tinha caráter. Porque ele tinha caráter, ele tinha uma mulher só. Ele amava a esposa, ele respeitava a esposa. A Bíblia diz que ele era um homem justo. A Bíblia diz que ele era um homem honesto. Esse caráter fez Deus escolher ele, porque esse caráter é o que Deus exige de cada pessoa. É o sacrifício do Espírito. Do homem ser marido de uma só mulher, do homem ser homem não homossexual, da mulher ser mulher e não lésbica, da esposa ser esposa de um só homem, da pessoa não ser idólatra, largar a idolatria, da pessoa perdoar quem ela tem mágoa, da pessoa tirar da cabeça os maus pensamentos, da pessoa não ter vício, porque todo vício escraviza. E se a pessoa é escrava de um vício, ela não é escrava de Jesus. Ou a pessoa é escrava de Jesus ou é escrava de um vício. Por isso que a pessoa viciada não tem salvação. Por isso que a pessoa viciada tem que fazer a corrente do vício domingo 3 da tarde, ou então tem que vir na sexta-feira, porque vício é um diabo. Então a pessoa que obedece a palavra, ela não mata, não rouba, não adultera, não se prostitui, ela não está no homossexual, ela não é idólatra, ela perdoa quem ela tem mágoa, ela não aceita dinheiro com usurpação, ela não aceita dinheiro injusto, ela não aceita suborno, ela não aceita corrupção, ela não aceita tirar vantagem, ela é honesta, é a pessoa que obedece à palavra, é a pessoa que anda no sacrifício do Espírito, ela anda no sacrifício do Espírito, ela obedece à palavra, é o sacrifício do Espírito. Obedecer à palavra é um sacrifício muito difícil, porque a nossa carne muitas vezes ela é unida ao diabo. O diabo se une com a carne e usa toda a força dele para levar a pessoa ao pecado. Então às vezes o marido, para largar a amante, para ele é muito difícil. Para ele seria melhor largar a esposa e ficar com a amante do que largar a amante e ficar com a esposa. O rapaz que está no homossexualismo, para ele largar o homossexualismo é muito difícil, porque a carne dele gosta daquilo ali. A moça que é lésbica, para largar o lesbianismo é muito difícil, porque a carne dela gosta do lesbianismo. A pessoa viciada para obedecer a palavra e largar o vício é muito difícil, porque a pessoa que bebe gosta de beber, a que fuma gosta de fumar, a que usa maconha gosta de usar, o que é viciado em sexo gosta de sexo, o que é viciado em pornografia gosta de pornografia, o que é viciado na internet gosta da internet. A pessoa passou a vida inteira acreditando nas imagens, nos santos, e agora ela tem que jogar tudo no lixo e acreditar só em Jesus. Para ela é difícil aquilo ali.
O sacrifício do Espírito é muito difícil. O sacrifício do Espírito exige que a pessoa negue a ela mesma para fazer a vontade de quem? De Deus. Mas o sacrifício do Espírito é exigido por Deus para que Deus possa moldar na pessoa o caráter dele. O sacrifício do Espírito é exigido por Deus para que Deus possa moldar na pessoa o caráter dele, para que Deus possa derramar o Espírito Santo. Sem o sacrifício do Espírito, o Espírito Santo não entra. Porque é o sacrifício do Espírito que faz, o sacrifício do Espírito, não da fé, é o sacrifício do Espírito que faz a pessoa largar tudo de errado, abandonar tudo que é sujo, abandonar tudo que é podre, se purificar para que o Espírito Santo possa o quê? Entrar. Então, sem o sacrifício do Espírito, a pessoa não consegue ter o Espírito Santo, a pessoa não consegue entrar na presença de Deus. Sem o sacrifício do Espírito, a pessoa não consegue a salvação, a pessoa vai para o inferno. Só que tem muita gente na igreja também que só fica no sacrifício do Espírito. Não mata, não rouba, não adultera, não se prostitui, não mente. Tem muita gente na igreja que só fica no sacrifício do Espírito. Aí se torna uma crentona, que nem eu falei domingo, se torna uma crentona dentro da igreja, um crentão dentro da igreja, que não mata, não rouba, não faz nada de errado, mas está doente. A família não se converte, não consegue ser feliz no amor, vive na miséria. Por quê? Porque pratica o sacrifício do Espírito. Aparentemente não faz nada de errado, mas quando chega o sacrifício da fé, foge, que é a fogueira santa, por exemplo, que é o sacrifício que Deus pede na fogueira santa. Quando Deus pede a melhor casa, o melhor carro, o salário, a renda, ou quando Deus pede a única casa, o único carro, quando Deus pede o chão dos pés dela. Quando vem uma fogueira santa, que Deus então vai com tudo para cima dela, para pedir o sacrifício do Espírito, não é o homem que pede, é Deus que vai com tudo para cima da pessoa. Deus vai com tudo para cima da pessoa para pedir o sacrifício da fé, não mais do Espírito. Mas aí ela pula fora, porque ela então não acredita que tem que sacrificar o sacrifício da fé para ser abençoada. Ela não acredita que tem que sacrificar o sacrifício da fé para vencer. E quando Deus escolheu Abraão, Deus não chamou Abraão para o sacrifício do Espírito, da obediência à palavra, porque Abraão já tinha o sacrifício do Espírito em si. Mas quando Deus escolheu Abraão, Deus já chamou Abraão imediatamente para o sacrifício da fé, que é o que a gente vai ler agora. Diz assim Gênesis 12, ó. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da onde? Sai da tua terra, é da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não leu 2, olha para mim, desculpa, você tem que entender. Você vê que Deus não chamou Abraão para o sacrifício do Espírito. Queria que você falasse, estou pedindo por favor, por que Deus não chamou Abraão para o sacrifício do Espírito? Porque ele já o quê? Já fazia o sacrifício do Espírito, ele tinha caráter, por isso Deus escolheu ele. Mas quando Deus chamou Abraão, Deus já chamou para o sacrifício da fé. Olha o que Deus disse, ó: sai da tua terra. A terra era de quem? De quem? A terra era de Abraão. Olha o que Deus disse: sai da tua terra, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para onde eu vou te mostrar. Olha para mim, ó. Depois você vai ler mais embaixo. Abraão tinha 75 anos. Abraão tinha 75 anos. Imagina você ir para uma terra lá em Manaus, lá em Belém, uma terra que não tem nada. Aí você vive 70 anos da tua vida lá, 75 anos da tua vida lá, como agricultor. Em 75 anos numa terra, o que você não faz? Você constrói celeiro, lá no sul chama de paiol. Você constrói celeiro, você constrói paiol, você constrói açude para colocar peixe, você constrói árvore, você planta árvore frutífera, você
cria cercas, você constrói casa. Meu Deus, 75 anos da tua vida numa terra como agricultor, você constrói muita coisa. Me ajude, constrói ou não constrói? Mas de repente Deus aparece e diz assim, ó: sai do quê? Da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Quer dizer, abandona aí, deixa tudo aí o que você construiu. Me ajude. Em quantos anos? 75 anos. É muito mais do que uma economia que a pessoa tem de algum tempo. É muito mais do que uma casa, muito mais do que um carro, é muito mais do que muita coisa. Abraão não abriu mão de um salário numa fogueira santa. Deus mandou ele abrir mão de 75 anos da vida dele. Sai da tua terra, pode sair daí, deixa tudo que você construiu em 75 anos e vai para onde eu vou te mostrar. Olha o sacrifício da fé, o sacrifício de abrir mão, o sacrifício de abrir mão, não de oração, de jejum, de frequentar a igreja, de louvor, não, coisa material, coisa que a pessoa construiu com a mão dela, coisa que foi difícil para ter, coisa que a pessoa levou tempo para conseguir comprar, é coisa que a pessoa levou tempo para conseguir conquistar, é coisa que a pessoa chorou lágrimas de sangue para possuir. Não é oração, não é jejum, não é subir monte, não é jejum, não é louvor, não é vir na igreja todo dia, não. O sacrifício da fé é dinheiro, é coisa material. Sacrifício da fé é casa, é carro. Sacrifício da fé é valor. Sacrifício da fé é coisa material que a pessoa gemeu e chorou para construir, que ela abre mão, a exemplo da fogueira santa, ela abre mão daquilo ali por algo muito grande que ela quer de Deus. Isso é o sacrifício da fé. O sacrifício do Espírito, sim, é oração, é jejum, é vir na igreja, é louvor, é adoração. O sacrifício do Espírito, sim, é não matar, não roubar, não adulterar, não se prostituir, não mentir, perdoar quem tem ódio, não ser idólatra. Quem crer e for batizado será salvo. Sacrifício do Espírito. Sacrifício da fé não. Sacrifício da fé é a pessoa abrir mão da renda que ela tem, é a pessoa abrir mão do carro ou da casa, do apartamento, da fazenda, é a pessoa abrir mão daquilo que mais dói, que mais vale, que mais vai tirar o chão dela. Isso é o sacrifício da fé. Foi o que Deus pediu. Agora, olha quantas promessas veio depois do que ele pediu. Olha para mim só um pouquinho. Porque quando a gente faz do jeito de Deus, Deus não falha. Quem falha é a pessoa. Nunca esqueça desse ensinamento, ó. Numa fogueira santa, ou num voto de sacrifício, ou no sacrifício da fé, Deus não falha. Deus não falha. Quem falha é a pessoa. Se a pessoa faz do jeito de Deus, não tem como dar errado. Se deu errado é porque não foi do jeito de Deus, porque Deus não falha. Deus pediu o sacrifício da fé para Abraão, mas olha o que Deus prometeu. Olha só, versículo 2. Primeira promessa, ele queria ser o quê? O que Abraão queria ser? Pai, ele queria ter um filho. Versículo 2, de ti farei uma grande, não apenas uma, mas uma grande, o quê? O que é a nação, você sabe? O Brasil é uma o quê? A Argentina é uma o quê? Abraão queria um filho. Deus falou assim: olha, se você sair da tua terra, se você me obedecer, eu não vou te dar um filho, eu vou te fazer pai de uma nação. Você vê que o que a pessoa sacrifica, por mais que seja muito grande, não é nada perto do que Deus tem para dar. Hein? De ti farei uma grande, o quê? Depois outra promessa, te abençoarei. Depois outra promessa, te engrandecerei o nome. Depois outra promessa, se tu uma. Depois outra promessa, abençoarei os que te abençoarem. Outra promessa, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Outra promessa, em ti serão benditas todas as famílias. Sabe como que todas as famílias da terra são benditas? Através de Jesus, que veio de Abraão. Amém? Então você vê que Deus, ele exigiu de Abraão, vamos lá, me ajude, sacrifício do Espírito, sacrifício da fé. Deus exigiu de Abraão o sacrifício do Espírito ou da fé? Do Espírito ou da fé? Porque o sacrifício do Espírito Abraão já
Tinha, então Deus exigiu. Agora, para me te abençoar, já que você já tem o sacrifício do Espírito, você não mata, você não rouba, você não adultera, você é um homem de caráter, você é um homem de fé, você é um homem sincero, você é um homem honesto, e você quer ser muito abençoado, você quer ser pai. Bom, então o sacrifício do Espírito você já tem, muito bem, você já está até salvo. Se você morrer, Abraão, você vem comigo. Agora só falta um sacrifício, qual? Da fé. Então vamos abrir mão de tudo que você tem. Você não quer que eu te abençoe? Larga tudo que você tem. Sacrifício da fé. E dentro da igreja a gente tem quem pende muito para um lado, ou pende muito para o outro, ou não faz nem só esquenta banco na igreja. Então a gente tem na igreja aquele que não mata, não rouba, não adultera, parece um santo, mas está com a vida toda desgraçada, porque não concorda com o sacrifício da fé. E a gente tem na igreja quem o sacrifício da fé é com ele mesmo. Chegou a fogueira santa, ele dá casa, dá carro, dá o salário, dá renda, é o primeiro a pegar envelope. Mas também tem amante, quem diz que larga amante. Mente, quem diz que para de mentir. É orgulhoso, quem diz que deixa de ser orgulhoso. Então esse que é do sacrifício da fé, na hora, dá carro, dá casa, pode ficar milionário na igreja. Ou vai perder tudo, vai ficar pobre na igreja, ou vai morrer rico e vai para o inferno, porque não tem o sacrifício do Espírito. Mas tem dentro da igreja quem tem o sacrifício do Espírito, que também não concorda com o sacrifício da fé, não concorda com o sacrifício de dinheiro, de imóvel, não concorda. Então é a pessoa que fica dentro da igreja anos e anos, não casa, a família não se converte, está na miséria, nada dá certo financeiramente, não é feliz no amor, vive doente, mas não faz nada de errado, mas não concorda com o sacrifício da fé. Aí domingo eu dei uma pincelada, que eu vou dar agora de novo, Lucas 18, versículo 18, depois eu leio 19. Lucas 18, 18, o jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você tem que parar e olhar para mim. Este homem era um homem muito rico. Ele chegou para Jesus, ele não pediu nada material, porque para ele não faltava. Queria que você falasse. Para ele não faltava, então ele não pediu nada de material. Ele chegou para Jesus, você leu comigo, você leu comigo. Bom mestre, o que eu faço para ter vida eterna? Eu não quero ir para o inferno, eu quero a salvação. Ou seja, por que ele não pediu dinheiro? Porque ele é rico. Por que ele não pediu saúde? Porque ele tinha. Por que ele não pediu família? Porque ele tinha. Ele tinha saúde, ele tinha família, ele tinha riqueza, mas ele tinha dúvida de para onde que ele iria depois que ele morresse. Então ele tinha dúvida para onde que ele iria depois da morte. Então ele disse assim: bom mestre, o que eu faço para ter vida eterna? Eu não quero ir para o inferno, quero vida eterna. O que eu faço para ter vida eterna? Aí Jesus disse assim, versículo 19, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão quem? Um que é Deus. Sabe por que Jesus falou isso? Olha para mim, gente querida. O homem falou assim: bom mestre. Jesus disse: rapaz, você está me chamando de bom por quê? É isso que as pessoas não entendem. Olha Jesus falando com ele: você está me chamando de bom por quê, rapaz? Quem disse para você que eu sou bom? Aonde que você tirou? Da onde você tirou que eu sou bom? Quem disse que eu sou bom? Se tem alguém que é bom, é Deus. Eu não sou bom, não. Sabe por que Jesus disse isso? Pessoal, você leu isso comigo ou não leu? Vocês não leram isso comigo? Jesus disse: quem disse que eu sou bom? Bom é Deus, não sou eu. Por que Jesus disse que ele não é bom? Porque ele não é bom no sentido de passar a mão na cabeça de todo mundo e chamar todo mundo e levar todo mundo para o céu. Jesus não é bom nesse aspecto. Jesus, ele é justo. Quando ele disse: quem te falou que eu sou bom? Eu não sou bom, não. Eu falo que tem que ser o quê? Feito. Nem achar que eu sou bom, não, porque comigo não tem esse negócio de sou bom, não. Eu mostro que tem que ser feito. Quem faz, vai comigo. Quem não faz, vai para o inferno. Se Jesus fosse bom, ia todo mundo. Mas ele não é bom, ele é justo. Jesus é justiça, é verdade. Jesus é justo. Vai para o reino de Deus quem obedece. Então isso é muito importante você saber. Que Jesus disse: quem diz que eu sou bom? Que história é essa que eu sou bom? Vem puxar meu saco não, que eu não sou bom não. Eu falo que tem que ser feito. Versículo 19, vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aí olha só: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não
furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe? Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Não leu 22. Jesus disse assim: você obedece aos mandamentos? Sim, Senhor, desde pequeno. Vamos lá, me ajude, para você entender a palavra. Obedecer a palavra é o sacrifício da fé ou o sacrifício do Espírito? Então Jesus perguntou para ele: você obedece os mandamentos? Ele disse o quê? Desde pequeno. Então ele já andava com a perna do quê? Do Espírito. Ele já obedecia a palavra, ele já andava, claro que não na íntegra, porque se ele obedecesse em tudo, ele amaria Deus acima de tudo e não teria medo de ter feito o que Jesus mandou, e ele não fez, já vou mostrar. Mas ele era um homem que obedecia os mandamentos, então na cabeça dele ele não fazia nada de errado. Então ele era um homem que já andava no sacrifício do Espírito, ele já obedecia o sacrifício do Espírito. Qual versículo que a gente parou? 22. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe, é isso, 22? Ouvindo-o Jesus, disse-lhe, uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá o quê? Um tesouro no céu, depois vem e me segue. Mas ele, ouvindo estas palavras, ficou muito o quê? Triste, porque era riquíssimo. Em Marcos diz que ele, contrariado, Marcos 10, mesma palavra, Marcos 10, diz que ele, contrariado, virou as costas e se retirou. Contrariado. O que significa contrariado? Que ele contrariou tudo que Jesus falou. Ele queria que Jesus falasse assim para ele: ó, você obedece os mandamentos? Oh, que legal, então você vem cá, me dá um abraço, então você está salvo, está tudo ok, fica tranquilo que você vai para o reino de Deus, você vai ter vida eterna. Mas não, quando ele disse eu obedeço os mandamentos, lá em Marcos diz assim, Marcos 10, que Jesus olhando-o, fitando-o, sentiu amor por ele. Jesus amou e disse: uma coisa te falta, vende tudo que você tem, dá tudo que você tem. Jesus mandou dar aos pobres, que Jesus não tinha uma igreja para sustentar. Vende tudo que você tem, dá tudo que você tem e me segue. Ele só queria ir para o céu. Jesus disse: você vai ter um tesouro no céu. Ele ia receber mais do que ele pediu. Ele só queria ir para o céu. Ele só queria ir para o céu. Jesus disse: não, você vai ter o quê? Um tesouro no céu. Mas o preço é você sacrificar tudo que você tem. Ele já obedecia o sacrifício do Espírito. Jesus chamou ele para o sacrifício, ele rapou fora. Ele rapou fora. Ele obedecia o sacrifício do Espírito, ele obedecia os mandamentos. Mas quando Jesus chamou ele para o sacrifício da fé, rapidinho ele virou as costas para Jesus, caiu fora. E você? Agora, para encerrar, meu Deus do céu, capítulo 19, eu vou mostrar outro exemplo. Zaqueu publicano. Posso ler? É aí mesmo, né? Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e o que? Rico. Ele também era o que? Rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura, quer dizer, era baixinho. Então, correndo adiante, subiu em sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, quer dizer, roubado alguém, restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que a gente aprende com essa palavra de Zaqueu? Olha para mim, ele era ladrão, cobrador de impostos, ladrão, pecador.
Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele se interessou pela salvação. E ele queria conhecer Jesus, mas não conseguia, porque tinha uma multidão e ele era baixinho. Jesus, que conhece todas as coisas, Jesus, se você não sabia, é onisciente, o único que sabe tudo. Então Jesus sabia que por detrás da multidão tinha um baixinho querendo conhecer ele. Jesus já sabia disso. E esse baixinho, tentando conhecer Jesus, não conseguiu, foi à frente por onde Jesus passaria, subiu em um sicômoro, que é uma árvore, e ficou lá em cima da árvore esperando Jesus passar embaixo. Jesus viu esse interesse dele em conhecê-lo. Quando Jesus passou embaixo, Jesus olhou e disse: ô Zaqueu, desce que eu vou para a tua casa, eu vou dormir lá na tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa, feliz. Agora olha só, escuta. Quando Jesus estava em casa com Zaqueu, Zaqueu partiu para o sacrifício do Espírito e para o sacrifício da fé. Quando ele disse: Senhor, todas as pessoas que eu tenho roubado, eu vou devolver quantas vezes? Significa dizer o seguinte: tudo que eu estava fazendo de errado, eu não vou mais fazer. Então ali ele partiu para o sacrifício do Espírito. Eu vou obedecer a palavra. A partir de hoje eu não vou fazer mais nada de errado. Todo mundo que eu roubei, já que eu sou ladrão, todo mundo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes o que eu roubei, e a partir de hoje eu vou obedecer a tua palavra. Quer dizer, ele mesmo partiu para o sacrifício do Espírito, mas ele também partiu para o sacrifício da fé, quando ele disse: eu vou pegar metade do que eu tenho e eu vou dar para os pobres. Se você usar a cabeça e você pensar o seguinte: ele pegou 40% para devolver para quem ele roubou, e ele pegou 50% do que ele tinha para dar para os pobres, sendo que 10% é dízimo. Então ele sacrificou tudo que ele tinha. Quando ele abriu mão de tudo que ele tinha, Jesus se levantou e disse: olha, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. O que Deus mandou Abraão fazer? Sai da tua terra, quer dizer, larga tudo que você tem, me segue. Zaqueu falou: Senhor, vou devolver 4 vezes o que eu roubei, vou dar 50% do que eu tenho para os pobres, 10% é dízimo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. Ele na hora partiu para o sacrifício do Espírito e sacrifício da fé. Jesus disse: esse também é filho de Abraão, porque tem a mesma fé que Abraão teve. E aí você pode escolher. Depois você lê, para não abrir a Bíblia em outro lugar, você lê Lucas 16, onde fala do rico e do pobre que morreram. Olha para mim, o rico morreu e o pobre morreu. Diz a Bíblia que o rico morreu, ó, a gente já pregou isso aqui. O rico morreu, vamos ver quem sabe. Foi para onde? De novo, o rico morreu, foi para onde? O pobre morreu, foi para onde? Seio de Abraão. O pobre morreu, foi para onde? Agora você pode escolher. Use inteligência e pense, para encerrar a palavra. Use inteligência e pense, ó. O rico morreu, foi para o inferno. Lucas 16. O rico morreu, foi para o inferno. Ele não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque na riqueza dele ele não quis abrir mão da vida dele para ter Jesus, para ter salvação. O pobre não foi para o céu porque era pobre. Ele foi para o céu porque na pobreza ele encontrou Jesus. Ele não era só pobre. Diz a Bíblia que ele era pobre, mendigo e comia das migalhas que caía do rico. E diz a Bíblia que ele era cheio de feridas no corpo, que os cachorros ficavam lambendo as úlceras, as feridas. E quando esse pobre morreu, ele foi para onde? Para o seio de Abraão, que significa colo, seio, os braços de Abraão, os braços de Abraão, o colo de Abraão. Como pode esse pobre ter ido para o céu? Sabe por que o pobre foi para o céu? Porque ele era pobre, mas ele praticava o sacrifício do Espírito. Ele não matava, não roubava, não adulterava, não se prostituía, não adorava as imagens. Ele era pobre, mas ele praticava o sacrifício do Espírito. Por que ele não ficou rico? Porque a Bíblia não mostra ele praticando o sacrifício da fé. O pobre morreu, foi para o céu, só que não fala céu, fala que ele foi para o seio, para os braços de quem? De novo? Não, só mais uma vez, quem? De novo? Quem?
que aqui na terra fazia o quê? Praticava o sacrifício mas também você vê que quem sacrifica o sacrifício do Espírito e da fé é forte aqui e é forte lá. Porque quando o pobre morreu, foi parar nos braços do Abraão, fortão lá no céu, que foi forte aqui na terra, e lá no céu também está o quê? Forte, porque quem sacrifica o sacrifício da fé, quem sacrifica o sacrifício do Espírito e da fé, é forte aqui na terra e é forte no céu. Mas o outro foi para o céu, sabe como diz o ditado, por um fio, quase caí, por um fio que eu não caí, por um fio que eu não caí. Foi por um fio que eu não fui assaltado, por um fio que eu não me acidentei, sabe? Foi salvo por um fio. O pobre foi salvo por um, aqui no Ceará fala triscô, né? Foi por um trisco. Ele foi salvo por um arranhãozinho, foi salvo quase pela sorte. Mas Abraão aqui na terra foi forte, e lá no céu ele foi o quê? Ele é o quê? Forte. O outro foi salvo, mas foi salvo se arrastando. O que você prefere? Ir para o céu cheio de ferida, câncer, gritando de dor por causa do câncer, ir para o céu cheio de doença, passando fome, comendo migalha desse mundo, morando mal, se vestindo mal, sem amar, sem ser amado, sem família, mas ser salvo mesmo em meio à dor, às desgraças, ao sofrimento, comendo pão que o diabo amassou, mas foi salvo? Ou você prefere ter uma vida abençoada em tudo? Abraão foi abençoado no amor, Abraão foi abençoado na família, Abraão foi abençoado na saúde. A Bíblia diz que Abraão morreu em ditosa velhice, farto de dias. Abraão foi abençoado no amor, na família, foi abençoado na saúde, foi um homem rico, próspero, um homem abençoado em tudo, um homem muito rico e muito temido. Abraão, com 318 homens, venceu 4 reis que tinham vencido 5. Abraão era um herói de guerra também. Abraão era um vencedor em tudo, rico, próspero, feliz, e foi salvo. O que você prefere? Ir para o inferno? Ser salvo, mas comendo o pão que o diabo amassou? Ou ser salvo e ter uma vida abençoada aqui na terra? Quem está disposto ao sacrifício do Espírito e da fé, fica de pé que eu quero orar por você.